Sejam bem-vindos à segunda aula para valer mesmo do canal Java Fácil e Completo. Bom, eu fiz uma apresentação do curso, eu fiz uma aula de introdução e eu fiz uma aula já que a gente criou o nosso primeiro projeto, projeto Start aqui, fizemos uma brincadeirinha bem pequena nele, tá? Agora nessa aula eu vou tentar demonstrar aqueles conceitos que a gente viu na aula de orientação a objeto, vou tentar programar isso, vou deixar a coisa acontecer de fato, tá? Para isso eu vou criar um novo projeto aqui, New Project Aula 4. Opa, Java Project. Por enquanto estamos trabalhando com o Java SE, tá bom? Java Project Aula 4. Next, Finish. Bom, criei o meu projeto, tá? Eu vou criar um pacote aqui, New Package Controle. Depois vocês vão entender o que é controle, por que eu estou usando esse nome. Por enquanto, não se preocupem com essas minúcias, com esses detalhes. Aqui no meu pacote controle, eu vou criar uma classe pessoa. Ah, mas como assim pessoa? Isso aí, pessoal. A orientação a objeto, vocês vão escrever classes que se pareçam coisas que relacionem com seus programas, tá? Você tem que pensar o que acontece no seu software, o que acontece no programa que você está desenvolvendo, e aí você vai escrever classes que correspondem a objetos desse software. Por exemplo, a gente tem um sistema de cadastro de cliente, tá? Então o cliente é uma pessoa. Então eu vou ter que criar uma classe pessoa para futuramente eu gerar objetos do tipo pessoa, certo? E esses objetos do tipo pessoa vão ser os que vão ser persistidos no banco, vão ser os que vão ter um valor de compra, um valor de venda, certo? Vão ter os seus atributos, tá bom? Vocês lembram lá de atributos na aula de orientação a objeto? É o que os objetos têm, tá? Então a gente vai adicionar alguns atributos aqui nessa classe, tá? Então vamos colocar aqui public string nome. Pessoal, quem tiver um pouquinho mais adiantado aí, fala, mas ele está colocando os atributos públicos. Não preocupa com isso por enquanto, tá? Eu vou ter a aula que eu vou explicar encapsulamento, eu vou abordar todos esses tópicos de orientação a objeto. Mas por enquanto vamos fazer assim para ficar mais simples de entender, tá? Public int idade, tá? Vamos colocar mais um atributo. Public int peso. Ah, o peso não dá para ser int, por quê? Porque o peso ele é ponto flutuante, né? Então vamos usar um double peso, tá? O peso ele aceita casas decimais, por isso o int ele não aceita, tá certo? Então mapeei esses atributos para o meu objeto pessoa, tá? Pessoal, olha só que interessante. String é um texto, tá? Então eu vou colocar como texto porque o nome é um texto, tá? Int idade. A pessoa tem 12 anos, 13, 14, 20 anos. Double peso, tá bom? Só isso. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe chamada Start. Tá? Dentro da classe Start eu vou criar o método public static void main recebendo string args, beleza? Isso aqui por enquanto não se preocupem, vai chegar um momento que vocês vão entender tudo isso aqui. Por hora, entendam que esse método aqui vai ser o primeiro a ser executado quando vocês rodarem o software, tá bom? Agora eu vou vir aqui nesse método, vou fazer o seguinte, pessoa P1 recebe new pessoa. Olha só, pessoal, vamos voltar na nossa aula de orientação a objetos. Vocês lembram quando eu disse que a classe era a receita e o objeto era o bolo? Pois é, temos a classe aqui. A classe ela nos ensina a criar um objeto tipo pessoa. E aqui, pessoal, quando eu rodar o programa, esse aqui vai ser um objeto, tá? Um objeto pessoa. E aí eu vou começar a colocar valores nos atributos desse objeto. Por exemplo, P1.idade. Vou falar que esse camarada aqui tem 22 anos, tá bom? Recebe. Pessoal, eu tenho um ticket da Control aqui, ó, para ficar alinhado todos os
Não muda tecnicamente nada, tá? Mas o código fica mais legível. É um tique meu, vocês não precisam fazer desse jeito, tá? Tanto é que na análise, na hora da compilação, esses espaços aqui vazios somem. Bom, vou vir aqui p1.nome. Vou colocar aqui que esse cara aqui chama Thiago. Vou vir aqui colocar p1.peso. Vou colocar aqui, opa, que esse camarada aqui ele tem 76.3, certo? Criei um objeto pessoa, tá? Esse objeto pessoa aqui tem esses atributos. Posso criar um outro objeto pessoa aqui. Olha só, criei uma pessoa, né? Vou criar uma outra pessoa aqui. Pessoa P2 recebe new pessoa. Vou dar o meu table aqui, senão eu tenho um tique. Vou colocar aqui, ó, p2.nome. Vou chamar essa pessoa aqui de Andreia. Vou colocar aqui, ó, p2.peso. Vou colocar aqui que essa pessoa pesa 65 quilogramas. Tá bom? Vamos pôr aqui p2.idade. Vou colocar que essa pessoa tem 27 anos. Certo? Deixa eu organizar meu código aqui. Não precisa. Pronto, com o meu código organizadinho, tá? Pessoal, então a gente tem dois objetos pessoa aqui. Então se eu vim aqui, ó, e colocar um sysout aqui, ó, p1.nome. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos executar o software? Se eu mandar executar p1.nome, minha classe start, ele exibiu o nome Thiago. Por quê? Porque Thiago é o atributo nome da pessoa 1. Bom, vamos dar uma passadinha rápida em sintaxe Java. Eu não quero que vocês fiquem pregados demais nisso aqui, em sintaxe, porque isso aqui vocês pegam com o tempo, mas a gente tem que dar uma passada. Bom, primeira coisa, quando vocês querem criar um objeto em Java, vocês usam a palavra reservada new. Por que a palavra reservada? Porque você não pode criar um atributo new, tá certo? É uma restrição da linguagem. Para vocês acessarem um atributo ou um método do objeto, ó, criei o objeto P1 aqui com a palavrinha reservada new, vocês usam o ponto, tá? O ponto me dá acesso a tudo do objeto, por exemplo, idade, nome, peso, P1.peso, P1.idade, certo? Pessoal, se eu vier aqui, ó, embaixo e trocar o P1 por P2, só troquei P2 e rodar esse software de novo, vocês vão ver que ele vai exibir o nome Andreia. Por quê? Porque Andreia é o atributo nome, eu estou mandando imprimir o atributo nome. E o atributo nome do objeto P2, eu setei ele aqui em cima, é Andreia, tá bom? Bom, na última aula eu falei também, pessoal, que o objeto ele tem coisas e ele faz coisas. As coisas que ele tem, a gente chama de atributo, e as coisas que ele faz, a gente chama de método. Não foi isso? Então eu vou vir aqui e vou criar um método para pessoa, certo? Vamos criar aqui o método public void andar. Só um minutinho. Vou vir aqui, ó, public void, não precisa entender o que é o void por enquanto, andar. Tudo bem? Opa. Ctrl Z aqui sem querer. Andar. Esses parênteses também não precisa preocupar o que é, tá certo? Por enquanto, não se preocupem com isso. Aí eu vou dar um sysout aqui. Vou colocar aqui, ó, ts, não preocupe com esse ts, eu vou explicar daqui a pouco. Nome mais espaço andando. Vamos entender o que esse método está fazendo. Pessoal, toda vez que eu quero referenciar um atributo ou um método dentro da minha classe, tá? Eu vou usar a palavra reservada this. Na verdade é opcional, mas eu gosto de usar. Eu acho que fica mais legível o código.
Então toda vez que eu falo this.nome, eu estou falando do atributo nome daquele objeto que está sendo executado, certo? Bom, vocês viram aqui a sintaxe de criação de um método, tá? Eu já vou explicar camel case para vocês também. Camel case é um padrão para você criar variáveis, métodos em Java, tá? Atentem a uma coisa, essa área nossa, ela é muito segmentada a padrão, você tem que seguir um padrão. O padrão camel case é o seguinte: nome de classe sempre começa com maiúsculo. Nome de atributo e método sempre começa com minúsculo. E se tiver uma junção de palavras, você coloca a junção maiúsculo. Tipo, andar rápido, certo? E outra coisa, acento você não usa, tá? Mas isso é bem óbvio. Então eu coloco o R maiúsculo, porque é a junção da palavra. Tranquilo? Então criei o método andar, tá? Na minha classe pessoa, que ele vai fazer o seguinte: ele vai exibir o thisNome, o nome do objeto que chamar, concatenado com uma string, esse maisinho aqui para concatenar, para juntar duas coisas, concatenado com a string andando. Então se eu vier aqui, ó, e chamar aqui, depois que eu vou dar um, ó, se eu quiser apagar uma linha no Eclipse, eu aperto Ctrl D, apagar a linha inteira, tá bom? Vou chamar aqui, ó, P1 ponto, ó, andar, que é um método que eu criei, certo? Vou rodar aqui, P1.andar, apareceu escrito Thiago andando, tá bom? Se eu trocar aqui para P2.andar e rodar novamente, vai escrever André andando. Significa o quê? Que eu chamei o método andar. Outra coisa bacana, ó, se você segurar o Ctrl e clicar em cima do método, você vai parar lá no método, tá bom? Por quê? Porque falou aqui eu tenho o método andar imprime o nome o atributo nome do objeto em questão, concatenado com a string andando, tá? Se eu quisesse imprimir aqui a idade, tá? Eu poderia colocar, concatenar com espaço aqui, espaço, mais aqui, Thiago, eu coloco aqui, ó, tem this ponto idade e certo? Eu posso colocar aqui um nome verifica idade. Troquei o nome do meu método, tá? Chamei o meu método de verifica idade. O que esse método vai fazer? Ele vai exibir o nome da pessoa concatenado com a string tem, concatenado com o objeto, certo? Idade, com o atributo idade do objeto. Então, o método, ó, já deu um erro aqui, porque não existe mais meu método andar. Eu vou vir aqui, verifica idade. Se eu chamar p1.verifica idade e rodar aqui, olha que bacana. Andréia tem 27 anos. Se eu trocar aqui para P1, chamei o P2, né? Se eu trocar, Thiago tem 22 anos, certo? Bom, esse aqui foi o primeiro exemplo assim mais plausível de Java com orientação a objeto. A gente teve uma aula de orientação a objeto, depois a gente teve uma aula de Java e agora eu estou juntando as duas coisas. Pessoal, eu estou indo devagar de propósito mesmo, tá? Eu vou bem devagarinho, eu quero postar muitas videoaulas pequenininhas, cada um explicando um tópico específico, tá? E com o tempo, acompanhem aí, com o tempo vocês vão ver que a dificuldade vai aumentando, a gente vai chegar num nível bem elevado mesmo. Bom, quero agradecer, porque eu tô vendo que o pessoal tá se inscrevendo, tinha 26 inscritos agora há pouco, tinha gente comentando os vídeos, tá? Eu peço, por favor, comentem os vídeos, falem o que vocês acharam, se estiver achando ruim, se estiver achando bom, tá? Se inscrevam no canal e comentem, cliquem em curtir os vídeos, passem pros amigos, tá certo? Prazer postar mais essa videoaula e valeu, galera!